bem? Estamos começando mais um programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você da madrugada, que eu sei que tem muita gente que assiste a gente na madrugada. Eu falo isso por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro do canal Viver Brasil. Então, beijo para você, muito obrigado pela sua presença. E hoje nós vamos falar de mulheres, mulheres fortes, mulheres que lutam, mas essa luta, essa fortaleza toda, também traz com cada uma delas muito trabalho, muita dor às vezes. Será que isso tudo vale a pena? A gente quer conversar um pouco sobre isso, transição de carreira. A gente tem aqui jornalista, temos artista, temos pessoas da vida, mães, isso é muito interessante. Então esse é o nosso papo de hoje, combinado? E para falar sobre isso, 3 convidadas maravilhosas. Começo com ela, que é uma figura que eu tenho um carinho super especial. Aprendi muito com o pai dela, um grande showman, um artista que cantava, dançava, interpretava e performava muito bem, tanto no show quanto em frente às câmeras, microfones, meu querido Marco Ribas, e que nos deixou, mas deixou uma figura maravilhosa que eu gosto muito. É a minha querida Júlia Ribas. Tudo bem, Júlia? Oi, Elias, tudo bem? Estou feliz demais de estar aqui. Ainda bem que a gente se abraçou ali, né? Porque a vontade era abraçar. Isso, exatamente. Mas muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, querido, eu que agradeço. Muito bom, você está linda, maravilhosa. Venceu os cabelos, né? Adorei. Acabou aquele tempão finalizando o cabelo. Muito bom, muito bom. Tem também aqui uma outra convidada muito legal, que é uma colega de trabalho. É interessante porque ela faz muita coisa, né? Além de jornalista, ela é escritora, empreendedora e doutora em comunicação social pela UFMG e a mãe da Catarina e do Nicolas. Aliás, a Júlia é mãe da Ruth, eu tinha esquecido esse detalhe, né? Além de tudo, né? E a Iana Coimbra está aqui conosco. Então, Iana, obrigado pela sua presença, viu? Elias, obrigada. E é muito gostoso estar no meio de mulheres e conversando com você para a gente falar desses muitos papéis. Quando você fala, nossa, faz esse monte de coisa. Toda vez que alguém me apresenta e fala tudo que eu faço, eu falo, gente, mas não é que eu faço tudo mesmo? E como é que eu dou conta? Você mesmo duvida, né? E fala, como é que eu dou conta? E aí a gente daqui a pouco fala como que a gente dá conta. Sim, muito bom, obrigado, viu? E para finalizar, tenho o prazer de receber aqui ela que também é jornalista, agora fez uma transição de carreira, psicoterapeuta e trabalhou uma coisa bem interessante, o É Permitido Sentir. Esse raciocínio acabou viralizando nas redes. Ela é mãe da Júlia, é a Marcela Brafman, que está aqui conosco. Tudo bem, Marcela? A nossa trajetória também se encontra ali no jornalismo. Verdade. Né? Você trabalhou na TV Horizonte, né? Trabalhei também. Na rádio a gente também cruza essa história e te agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres. Muito bom, legal demais. Bom, vou começar contigo, Júlia. Você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior, você é uma forasteira das Gerais. Como é que é a sua história? Nasci em Belo Horizonte, em 78. Seus pais? Então, eu sou filha de uma maravilhosa mulher, assistente social. Jogadora de vôlei, muito fatão, boa. Linda, maravilhosa. E Marco, esse homem incrível que deixou uma marca de amor, ele deixou rastro na terra de cometa. Sou irmã da Lira Ribas, que para mim é uma influência gigante na arte hoje, diretora de teatro, de cinema. Jogou vôlei ela Jogou também, vôlei na seleção brasileira. E sou mãe da Ruth, que foi essa preciosidade que me dividiu ao meio, eu antes e depois da Ruth. Muito doido. E passei o universo rodando, assim, já fui parar em aldeia muçulmana na África, já fui para o Haiti depois do terremoto, vivi nas serras do Piauí, ali divisa com o Ceará, né, nos quilombos. E depois esse sistema penitenciário, fui entrando como voluntária para trazer essa cara da arte, trazendo um novo perfil para a detenta, né? Então, essas margens, elas acabam fazendo uma construção muito interessante. A gente se torna uma cidade bem grande, quando em contato com outras, né? Seu pai era de Belo Horizonte? Papai era de Pirapora, norte de Minas. Isso. E mamãe de BH. De BH. Mas a família se divide com o norte de Minas, sertão da Bahia, Bom Jesus da Lapa. Nossa, Bom Jesus da Lapa? Que legal isso, hein? Tem uma música que fala Bom Jesus da Lapa, não sei se é do Sai Guarabira. Muito legal. É do Sai Guarabira. Do Sai Guarabira, né? Muito bonita. E é uma referência para mim, sempre voltar para casa é Belo Horizonte. Tá. Rodo bastante, mas sempre quando fala casa,
Belo Horizonte. Muito bom. Vamos saber agora da Iana, né? Será que ela é de Belo Horizonte? Será que é do interior? É de Pirapora? Conta pra gente. Nascida, criada, parida, tudo em Belo Horizonte. Eu sou a Belo Horizontina, assim, mas é engraçado porque, apesar de ser de BH, Elias, eu tinha um sonho de sair de Belo Horizonte. Sim. O que eu falava que Belo Horizonte é o quê? Completem a frase. Uma roça. Uma roça. Grande. Eu não usei isso não, tá? Mas as pessoas falavam. Mas todo mundo falava. Não, o artista tinha que sair daqui, jornalista tinha que sair daqui. Menina, que Sai outra daqui, coisa. E além é. de ser uma roça, Belo Horizonte é o quê? Um ovo. Ai, gente, tá vendo? Então, isso me incomodava, assim. Então, eu tinha muito essa visão de que para ter sucesso na vida, eu tinha que sair de Belo Horizonte. E fui para uma profissão, jornalismo, que eu escolhi, que ser repórter, apresentadora, eu fui caminhando, né? E em vários momentos eu cheguei nessa coisa assim, de sair de Belo Horizonte. Uma vez, quando eu trabalhava no SBT, na Alterosa, fui passar um tempo no SBT. E para conhecer, para ver se aquela vida me atraía. Quando eu cheguei lá, São Paulo. Em São Paulo, ali na Anhanguera, aquele trânsito, aquele lá, e o SBT fica afastado dentro da Grande São Paulo, né, igual a Globo que fica no centro. E aí eu cheguei e falei, acho que não é isso que eu quero. Esse sonho que eu tinha de vir para cá, acho que eu não quero. E eu lembro quando eu voltei para Belo Horizonte, meu avião pousou, me ligaram da redação. E Ana, pintou uma vaga, você quer? Nossa. E aí eu parei e fiz aquele cálculo assim, muito rápido. Eu quero aquela vida de trânsito, ou eu quero estar a 15 minutos do meu trabalho, na roça grande. Eu quero aquela loucura de estar numa cidade onde eu não conheço ninguém, ou eu quero estar nessa cidade que é um ovo, mas é um ovo onde a gente se conecta e que existem outras possibilidades. Então eu tive oportunidades de morar fora de Belo Horizonte profissionalmente, mas quando essas oportunidades apareceram, eu já tinha entendido que Belo Horizonte era a cidade onde eu gostaria de ficar, onde para criar os meus filhos era um lugar amigável, onde eu tinha os meus pais para ir para casa da avó aos fins de semana, porque Belo Horizontino que é Belo Horizontino, a gente vai na casa da avó aos domingos. Então, eu fui ficando por aqui. E hoje eu viajo muito, dou muita palestra fora, tenho vários clientes fora do Brasil, inclusive, em vários estados, mas Belo Horizonte é a minha casa, é a minha base, mas é meu trampolim. Porque eu venho, me abasteço e consigo voar para outros lugares. E Ana, quando você voltou de São Paulo, bateu uma sensação de uma certa derrota? Falando, nossa, eu tive que voltar para Belo Horizonte? Não? Nunca. E depois eu vivi essa experiência quando eu já estava na Globo e em dois momentos diferentes. Um, eu tinha ido para a Globo News, foi a fase em que eu fiquei para trabalhar exclusivamente para a Globo News aqui na Globo em Minas. Isso. E aí, quando fizeram esse convite para a Globo News, eu falei, olha, eu quero passar um tempo no Rio porque eu preciso entender essa lógica da chefia de lá. E quando eu fui, mesma coisa, cheguei, fui ver a operação, fui sentir a cidade, não como uma cidade turística, mas como uma cidade para trabalhar. Eu olhei e falei, beijo, muito obrigada, Caramba. não me seduz, amo praia. Comigo artisticamente aconteceu isso também. Amo praia, mas aí eu volto, a vida que eu quero construir para viver é BH. E aí teve um outro momento, aí fui para São Paulo, eu passei uma semana na USP apresentando vários trabalhos acadêmicos em 3 congressos diferentes. E aí aproveitei para dar uma esticada na Globo de São Paulo. E aí quando eu cheguei, fui vendo, conversando com as pessoas, sentindo o ambiente, mesmo ali estava numa região maravilhosa, muito próximo de bairros que eu gosto, eu olhei e falei, não é a vida que eu quero. A vida que eu quero é essa vida. Cosmopolita, porque a gente não pode falar que Belo Horizonte não é. Hoje é. Há 20 anos não era. A Belo Horizonte, onde eu me formei, não era uma cidade tão atraente. Mas a Belo Horizonte de hoje, sinceramente, eu acho que ela não deixa nada a dever para ninguém. Então, eu entendi e falei, não, essa aqui é a minha base, essa aqui é a minha estrutura e é aqui que eu quero me solidificar. Agora, o que é maravilhoso do mundo de hoje é que a gente consegue morar aqui e trabalhar em qualquer lugar. Então, eu costumo dizer que eu consigo usufruir desses mundos maravilhosos. De estar numa cidade onde os meus filhos moram perto dos avós, onde tem muita qualidade de vida, onde trânsito acontece, assim, com as Belo Horizonte terrível. A gente reclama. Aí você chega em São Paulo. Os paulistas vêm pra cá e falam, vocês reclamam de barriga cheia. Exatamente. Né? Então eu tive vários momentos de flertar com sair, mas quando eu voltava, me dava aquele ufa, graças a Deus, e não vinha essa sensação de derrota. Mas aí eu tive que ressignificar esse discurso. De que, na verdade, a gente acha que o sucesso o que nos valida é ser convidado para sair. Mas o que nos valida não é isso. A questão é como que a gente se valida? Quem nos valida? Quais são as credenciais, as bússolas que a gente utiliza para considerar o que é sucesso na vida? A gente tem que se validar, né? Hoje eu me Isso é uma coisa que o artista precisa aprender cedo. Ah, concordo. Há 30 anos atrás, eu era uma das poucas, não tinha essa coisa de cantora, era um universo masculino. Isso essa mesmo. coisa de banda feminina, tem 10 anos pra cá no máximo. Então, essa visão de que sai daqui, pra acontecer a sua carreira. Você já ouviu isso muitas vezes? Muitas vezes. E eu novinha tinha que tomar decisões. E é como se a gente tivesse um olhar
para frente, à frente. Todo mundo via aquele movimentinho pequeno, mas a gente via algo que era construído a médio e longo prazo. Então, quando eu me dei conta de que essa reconstrução identitária já havia acontecido, até porque a influência de Marcou trazia muito isso, né? Ele é um homem que não deixava a gente desentender a sua identidade de onde você estava. Então, ele trazia esse olhar sobre Belo Horizonte de, olha, aqui é um lugar que você pode crescer. Você vai, mas volta o trampolim. Então, essa ideia de construção em Belo Horizonte já vinha antes das pessoas perceberem. Tanto é que o que eu ouvia constantemente era isso, sai, pra sua carreira andar. Você vai estourar, E tanto é que realmente foi considerado o melhor disco do ano. Daqui. Então, assim, todas as questões com relação a Belo Horizonte, tinha discurso sobre a serra, da gente ser envolto da serra, da possibilidade de sair. E eu ficava assim, gente, é só escalar. Né? E ninguém escalava ainda, não tinha essa febre. Eu ficava olhando a montanha e falei, gente, mas é só você passar a montanha. Então, assim, essa visão que você traz é muito importante porque é algo que atrapalhou por muito tempo a identidade do Belo Horizontino. Sim, que se sentia meio patinho assim, meio marginalizado. E que hoje floresceu, né? E a gente, artista, tinha que florescer em meio ao inverno. A gente tinha que florescer em meio a discursos de inverno. Falta de incentivo de inverno, porque era essa visão de Belo Horizonte, né? Só que ao mesmo tempo é um lugar que eu vi e falei assim, poxa, meu pai, um homem que fala 5 línguas, um cara que fez cinema e tal, tá aqui, ele optou nos criar aqui, é aqui que eu vou ver. Minha filha ama aqui, eu amo aqui e não Grupo deixa Galpão, Grupo Corpo, Sim, Giramundo, a gente tem referências maravilhosas. Clube da Esquina. Sim. Agora, sabe uma coisa que me ajudou a também mudar assim, essa relação com Belo Horizonte? Porque eu vinha pra cá, mas vou confessar que eu achava a cidade feia, tá? Eu achava a cidade muito feia. Mas eu falava assim, esse Belo Horizonte já foi, né? Então, quando a gente pensa na história da cidade, como que a gente deixou de ser uma cidade muito arborizada, enfim, eu achava a cidade feia. E aí, durante meus anos de repórter, eu fazia muito voos de helicóptero. E aí eu comecei a ver Belo Horizonte por cima. E ao ver Belo Horizonte por cima, eu desloquei o meu olhar. E tudo na vida é um deslocamento de olhar, né? Tudo que a gente vê muito de perto, talvez a gente não consiga ver da profundidade. Se a gente afasta mais um pouco e vai para cima, é outra perspectiva. E aí, do alto, até aquilo que eu achava feio, eu comecei a achar bonito. Porque eu entendi que o meu padrão do que era belo, ele também estava ancorado, ele alicerçado em outros padrões. E aí eu reconstruí. Só até onde seus olhos vão, né? Exato. Gente, e vou falar pra vocês, Belo Horizonte, vista de cima, é lindo. Se você olha ali a Praça 7 e você vai vendo as ruas com os nomes de a lógica, né? Tem um traçado muito bonito. Você vai vendo o traçado, e você vê a serra, e você vê os bairros. É bonito demais. Tá, legal. Marcela, você viu, né? Viu? A conversa rende. Acabou já o programa. Pode dar tchau. A introdução hoje para vocês acabou o programa. Faz parte. Agora é sua vez. Nasceu em BH, vem de fora das serras. Não. Como Nascida, criada em Belo Horizonte, mas tem uma história interessante, porque a minha avó paterna, eu sou de uma família judaica. Brafman? Brafman. É judaico? Eu sou judia. Isso. E a minha avó, Dona Sara, que nos deixou há 2 anos atrás, inclusive no Dia das Mulheres, esse ano ela faria 100 anos, eu tenho até tatuado em mim a data de sábado passado. Mas a minha avó veio da Polônia, de navio. Depois da Segunda Guerra? Não, antes. Ela tinha 5 anos. E ela veio antes da Segunda Guerra, ainda bem, né? Porque estamos aqui. E ela veio de navio e conheceu meu avô, que era de Belo Horizonte. Ela foi para Niterói. Então a minha família ela é polonesa, por parte de pai, italiano por parte de mãe, mas todo mundo. E ela veio para Belo Horizonte. Ela foi casada, né? A gente fala que ela... era prometido, né? Os casamentos eram Schieder, negócios, né? Aquele casamento arrumado, mas um casamento que ela queria, que ela casou até mais velha do que era o comum na época. E veio da Polônia. Meu avô, marido dela, morava também na Polônia, então acabou com uma coincidência, os dois ali na Polônia. E a família se criou em Belo Horizonte. Gente, que legal. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Então eu nasci, meu pai conheceu minha mãe em Belo Horizonte, uma família que também vem do interior, vem do Cerro, a família da minha mãe, a materna, mas se conheceram em Belo Horizonte. Nasci, cresci, vivo em Belo Horizonte, é uma escolha também. Na época do jornalismo eu pensava, eu tenho que ir para São Paulo. Tá vendo? Porque em São Paulo eu vou ter aquelas oportunidades, eu tinha um sonho de trabalhar em revistas femininas e tinha que ser lá, né, as mais famosas. As redações estavam lá, na verdade. Né? As grandes, né, Sim, que hoje de revista feminina só exato, e não tinha o digital que a gente tem hoje, né. Então, na transição de carreira também poderia ter tido a oportunidade, mas a clínica que eu trabalho é em Belo Horizonte, é inclusive no Belvedere, e há muitos anos. Então, me firmei aqui, né? Decidi ficar, para minha filha é maravilhoso.
Amo a cidade porque me lembra minha avó também, desde sempre, aquela coisa de casa de vó, de cheiro de vó. Memória afetiva, né? Sempre tem uns... Você até comentou do Mercado Central, não sei se eu já posso entrar com isso. Pode, 2 lugares de verdade. Mas eu tenho também uma história com o Mercado Central, porque a minha avó materna, a italiana, ela e a minha mãe, quando eu tinha a idade da minha filha hoje está com 5 anos, elas tinham uma loja dentro do Mercado Central. Ah, não acredito. De R$1,99. É mesmo? Quando começaram a vir aqueles tamagotchis, aquelas coisas da China, elas fizeram 2 lojas, uma no Padre Eustáquio e uma no Mercado Central. Então eu com 5 anos andava descalça ali. Eu tinha os animais todos, eu sei que é horrível, mas na época eu pegava os bichinhos, eu sabia, a limonada era do lado da loja delas, a famosa limonada do Mercado Central. Então, pra mim, quando eu entro no Mercado Central, eu tenho um cheiro de infância. Boa. Delícia. Eu sinto um cheiro que é assim... E eu fui muito grávida no Mercado Central. Eu tinha muita vontade. Você comia abacaxi? Abacaxi, a limonada. Aí depois, né, já veio o croissant, que saía às 11 horas da manhã. E aí eu e o marido, a gente ia, eu barriguda no Mercado Central. Então, os meus desejos, eu acho que a gente volta muito pra infância. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu voltei muito pra minha mãe e pra minha infância, quando eu engravidei da Júlia. E aí eu tinha essa vontade, a gente ia praticamente todo domingo no Mercado Central pra tomar limonada, pra tomar um café da manhã. Pra Júlia não nascer com cara de limonada. E leva a Júlia hoje, já levei ela no Mercado Central e falo, olha, isso aqui, e o cheiro do Mercado Central, né? Tem um cheiro ali, que isso pra mim também é Belo Horizonte, porque foi minha infância. Então, você fica perdida no Mercado Central? Não, então, eu sei andar. Sabe andar? Não tem jeito. Eu sei. Como? Da minha infância. Mas se ela tava desde 5 anos. Comerciante. Não, certeza que você vai numa curva, a rua muda no meio, ele troca a loja, mas você imagina, virou, não tem condição. uma criança pequena, né? Eu ficava solta. Eu ia ali, comprava bala, limonada, né? Anos 90 ali, então eu sei andar. Eu falo, eu sei os estacionamentos, eu aprendi. Gente, mas essa coisa do cheiro é muito interessante, porque no cuidado com uma família do Afeganistão, a gente fazia num supermercado e eu vi que ela estava muito triste. E eu tentando ver o que era, ela apontava para mim, eu vi que era um pacote de chá. Aí eu olhei o chá era caro, muito caro. E eu olhei e falei assim, puxa vida, o que será que ela está insistindo nesse chá? E ela abriu o pacote. Quando ela abriu, ela cheirou, ela fechou os olhos. Eu falei, moça, passa esse chá, por favor. Vai no cartão. Porque aí depois eu entendi, 3 anos depois, ela falando português, é o cheiro. Então, essa coisa do cheiro, por exemplo, Belo Horizonte, quando você falou 2 lugares de Belo Horizonte, eu falei, que conflito. Pode ser todos? É cruel. Porque é muito cruel, BH tem um cheirinho específico. Você vai no Rio, cheiro de mar. Né? Você sente aquele cheirinho assim, ou então aquele cheiro da entrada, horrível. Que é tão bom, né? Belo Horizonte, você tem um cheirinho peculiar. Às vezes é porque eu viajo muito, quando a gente chega, você fala, cheiro aqui de casa. E essa coisa do acesso, do cheiro, aí você, dentro da sua questão com o emocional, da sua análise, afetiva total. E aí a gente vai pra onde? Pra casa. Família, pra mãe, infância. Quando você falou judeu, sabe pra onde que eu fui, minha memória? Década de 90, eu com 20 anos de idade, mal falando inglês, aprendi hebraico. Olha só. Porque um rabino chamado Rabino Davi gostava de me ouvir cantar. E as festas judaicas lá em cima, eu era a única não judia que ia lá cantar. Olha que interessante. Olha, Foram por anos, foi Júlia. onde que eu aprendi. Eretz avat halav, halav udvash, eretz avat halav, halav udvash, eretz avat. E eu tenho isso tanto com a Eu minha tenho o avó. cheiro da falafel. Como é que chama? Falafel. Na minha memória, quando você falou, eu falei, meu Deus, Um cheirinho Que de legal, hummus, né? Júlia. E de como que essa coisa em comum a nós, né? Assim, a gente tem profissão diferente, a gente tem estatura diferente, a gente tem cultura diferente, mas quando fala mãe, não tem como não ter a mesma referência de alguém dentro da gente, morando por 9 meses, mexendo na gente, aguçando tudo que a gente carrega, Já tá começando a mudando as nossas referências por completo. Nós 3 temos uma coisa fixa, nunca mais fomos as mesmas. Não. Então, essa coisa do ser habitação de alguém traz também essa memóriazinha do ovo de Belo Horizonte. Porque, olha, eu recebi agora no carnaval gente de tudo quanto é canto do Brasil na nossa casa. Todos falam como é acolhedor Belo Horizonte, né? Olha o ovinho aí, olha a gestação da gente aí. Olha essa coisa de ser morada. Belo Horizonte, ele é um cantinho de morada para as pessoas. Isso é gostoso demais. Por isso que meu lugarzinho, um deles, ficou sendo o quintal da casa do meu avô. Quintal da casa do seu avô. Existe até hoje. Qual bairro? Qual região? Do lado do Shopping Portal, na Pedro II. Não tem nada a ver com o lugar, porque todas as entrevistas, os câmeras da Rede Minas, todos falam assim,
vai ser na casa do seu avô entrevista? Papai já gostava e eu também. Você abre a porta, é um quintalzão, os bisnetos amam, ali é onde a gente fica descalço, onde meus tios fazem pão de queijo, é onde o almoço acaba e aí já tem um falando assim, vai fazer um café, porque a mesa do café tem que ser 5 horas. Então esse cantinho realmente... Vocês continuam indo lá? Até é um hoje. ponto, esse